Boa noite, meu amigo cartoleiro. Boa noite, minha amiga cartoleira. Hoje eu, STH, falarei de um assunto bem diferente do que estamos acostumados a falar em 2015. Nesse caso, será sobre os jogadores que têm a possibilidade de não disputar o Cartola em 2016, mas possivelmente 13 jogadores, ou seja, 13 jogadores que farão falta no Cartola FC de 2016. O primeiro deles é o Nenê, atacante do Vasco. Teve a melhor média do Cartola 2015, com 6,63 pontos. Teve 20 jogos, 9 gols, 4 assistências. Jogou bastante nesses 20 jogos. Ele ele minimizou, né, o que seria um rebaixamento até prematuro do Vasco. E o motivo, né, realmente, por que ele não fará parte do Cartola 2016 é porque ele permaneceu no Vasco, mesmo com propostas de outros times da Série A, como Atlético Mineiro, o Flamengo, Grêmio, entre outros times. Né? Então, assim, esse aí vai fazer falta porque ele estava mitando no ano passado. Um outro jogador que fará falta é o Rodrigo, zagueiro, também do Vasco, com uma média de 5,27. No caso, ele jogou 33 vezes, além de 4 gols, e ficou 11 jogos, um terço, né, dos jogos que ele fez, ele não sofreu gol, ou seja, 5 pontos garantidos aí. Além das roubadas de bola, que foram 59. Também 1,7 para cada roubada de bola, é uma pontuação bastante grande no total. E o motivo também, mesmo do Nenê, ele permaneceu no Vasco para disputar a Série B também em 2016. Então, por isso também, né, não teremos o Rodrigo. As palmas também por jogo, no caso, porque eles realmente permaneceram no clube, é um motivo de aplauso. Né? O outro é o Martin Silva, que fez uma média de 4,33 em 21 jogos. Ele ficou 8 jogos sem sofrer gols e muitas defesas difíceis, no caso em torno de 31. E o mesmo motivo dos outros, né, do Nenê, do Rodrigo, ele também vai permanecer no Vasco e não vai disputar a Série A de 2016, ou seja, não estará no Cartola junto com os outros dois. Eram os 3 únicos jogadores do Vasco que pontuavam alguma coisa no Cartola. Então esses 3 vão fazer falta. O resto do Vasco não. Temos o Jadson do Corinthians, meio campo. Esse não foi porque o time foi rebaixado. Pelo contrário, o time foi até campeão. Né? Com uma média, o Jadson teve uma média de 5,21 pontos em 33 jogos. Ou seja, não jogou somente 5 partidas. 13 gols, 12 assistências. Não. Uma pena que ele não vai estar no Cartola ano que vem. Apesar de boa parte dos gols dele foram de pênalti, né? Parecido com o Nenê. Mas pênalti a gol são 8 pontos. E o motivo é que ele foi vendido para o Taijin Quaijian da China. Os chineses raparam o time do Corinthians todo. Não sei como é que vai ser o Corinthians para 2016 no Cartola. Aí, olha o dinheirinho. Renato Augusto é o outro, é o meio-campo do Corinthians, que foi considerado o melhor jogador do brasileiro de 2015, com uma média de 3,69. Ele não tem uma média muito boa, mas mitava quando ele tinha que fazer os gols, ele mitava. Né? Quando ele jogava bem, ele mitava. Isso ajudava bastante. Ainda mais que a maioria já colocava Jadson, Renato Augusto e Elias. Então, quando um mitava, o outro mitava. E quando os dois mitavam, então a pontuação de geral é lá para cima. Fez 29 jogos, 4 gols, 8 assistências. Né? E ele foi vendido para o Beijing Guoan da China também. Os chineses levou também, além do Renato Augusto, ele levou mais outros jogadores do Corinthians. Que não foi o caso do Wagner Love. Né? Que teve uma média de 5,44, uma média boa para atacante.
30 jogos. Ele fez 14 gols, ou seja, foi o vice-artilheiro, só perdeu para o Ricardo Oliveira, que fez 20. Teve 2 assistências, sofreu 55 faltas. Isso era bom porque ele sofria muita falta. Então, assim, cada falta vale meio ponto. 55, bota aí dividido por meio, né? 55 vezes meio. Pô, agora minha matemática vai falhar aqui, mas dá mais de 25 pontos. Já uma metade aí, só em faltas sofridas. Mas o motivo que ele não vai estar no Cartola de 2016 é que ele foi vendido para o Mônaco. Pelo menos foi para um time francês, né? Não foi para um time chinês. Ah lá, outro aí também. Gil, do Corinthians, zagueiro. Também que estava na seleção brasileira. Uma média no Cartola de 33,33 em 33 jogos. Tem alguma coisa aí nesse negócio de 3, 3, 3, 3, 3. Fez um gol. Ele ficou 15 dos 33 jogos sem sofrer gols. Pô, quase a metade. Ou seja, quase a metade dos jogos se garantia com o SG dele. Com 24 roubadas de bola. E ele foi vendido para o Shandong Luneng da China. Só o time da chinês levou todo mundo do Corinthians. Agora os campeões brasileiros têm que tomar cuidado para os chineses não sair levando todo mundo. Temos o Alexandre Pato, que era do Corinthians, mas ele foi emprestado para o São Paulo na troca com o Jadson. Até esqueci de falar, o Jadson que era do São Paulo e foi para o Corinthians, né, emprestado. Né, atacante, uma média de 4,93. Principalmente no primeiro semestre, o Alexandre Pato mitava pra caramba. O pessoal já colocava ele, já ficava já praticamente fixo. Fez 32 jogos, 9 gols, 6 assistências e 69 faltas sofridas, até mais que o Wagner Love. E foi emprestado para o Chelsea. Dependendo, ele ainda tem chance de voltar, né? Como são possíveis, né, jogadores, então ainda está aqui na lista. Depende do que ele fizer na Liga dos Campeões aí, nessa parte decisiva da Champions League. Opa, Luiz Fabiano aí. Também temos o Luiz Fabiano, atacante, não fez a sua melhor temporada, uma média do Cartola de 4,13. Imagine se ele fizesse uma boa temporada, poderia ter uma média até de 5, 6, fez somente 25 jogos, fez 8 gols, isso porque viveu machucado, né? Então acho que foi até uma boa média. Eu vira e mexe, colocava ele e marcava uns 8 pontos, 10. Só parecia que eu adivinhava qual a pontuação, quando que ele ia marcar gol, mas mesmo com não sendo uma grande temporada dele, foi uma temporada melhor que muitos outros jogadores. 2 assistências, 25 faltas sofridas, e ele foi vendido para o Tianjin Quaijian da China, o mesmo que o Jadson. Ou seja, Jadson e Luiz Fabiano vão jogar juntos lá na China. Bem gayzinho, né? Brincadeira, caraca. Bem tipo de São Paulino mesmo. O Rogério Ceni, com a média do Cartola de 5,23, uma das maiores médias, né? Isso que não fez, isso que ele dava uns golzinhos aí, né? O pessoal, Robinho merece pra caraca, Robinho palmeirense. 22 jogos, 3 gols, ele ainda fez gols, né? Então isso também a média dele aumenta por causa dos gols que ele faz, né? Ele ficou 10 jogos sem sofrer gols, quase a metade. Ou seja, o SG dele 5 pontos no mínimo. Aí se ele marcar gol vai para 13 no mínimo a pontuação dele. Por isso que às vezes eu colocava, apesar de não me dar bem muito com o Rogério Ceni no Cartola, mas ele era sempre um bom investimento por causa dos gols que ele poderia fazer. 27 defesas difíceis. E o motivo que ele decidiu parar de jogar aos 41 anos. Até que enfim, né, pô. O cara já ia chegar aos 50 anos e ainda tá jogando. Ainda tá agarrando aí, pô. Mas parabéns aí, Rogério Ceni. Rafael Galhardo, lateral do Grêmio. Também imitava bastante com ele. Gostava de colocar ele na zaga, porque. Na zaga não, na defesa, já que o Grêmio tinha uma defesa forte. Logo ele também imitava junto. Fez 33 dos 38 jogos. Tinha uma média de 3,71.
fez 2 gols, 2 assistências, 15 jogos sem sofrer gols. Ou seja, dos 30, quase 50% também ele tinha no mínimo 5 pontos pelo SG. A não ser se fizesse alguma besteira, né? Roubadas de bola 33. E ele foi vendido para o Anderlecht. Gostava dele, tinha ele no meu time, ele e o Marcelo Oliveira, várias vezes. Ainda mais numa posição que é uma posição bem perigosa, né? Uma posição não muito grata, que é a de lateral. Né? Aí quando o zagueiro faz uma besteira ali, ainda vai empurrá-lo junto. 3.71 até que uma média razoavelmente bom. Bruno Henrique do Goiás. Mitava muito junto com o Eric, gostava dele no ataque. Vira e mexe eu colocava. Teve uma média de 4.53. Né? 32 jogos, 7 gols, 7 assistências, 90 faltas sofridas. Era por isso que ele também pontuava bastante. 90 faltas sofridas, sofria muita falta. Ele corria muito. Ainda corre muito, né? Foi vendido para o Wolfsburg da Alemanha, né? Ter jogado já as Champions League, já estava já jogando o Campeonato Alemão, jogando Champions League aí. Boa sorte aí, Bruno Henrique. Também vai fazer uma maior falta. E por último, temos o Marcelo Lomba, goleiro da ex-Ponte Preta, né? Ele estava emprestado para Ponte Preta para fazer o Campeonato Brasileiro e voltou para o Bahia, né? Por isso que ele não vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série A, mas ele fez 5.49 de média, melhor que muito atacante. Acho que foi a segunda maior média do Cartola, foi o do Marcelo Lomba. Com 37 jogos, ele só não jogou um jogo. Pô, pra caramba. 12 jogos sem sofrer gols. Até os jogos que ele sofria gol, ele fazia uma pontuação alta. Então imagina os jogos que ele não marcava gol. Por quê? Porque o goleiro com o maior número de defesas difíceis. Ele fez 73 defesas difíceis. 73. Caraca, é um número muito alto. Porque cada defesa difícil vale 3 pontos. 73 vezes 3, caraca, é muita coisa. Se colocar uma média aí de quanto defesa difícil ele fez por jogo, é coisa pra caraca. 73 dividido por 3 dá, sei lá, vai dar. E agora só dá mais ou menos uns 20 e pouco. 20 e poucas defesas difíceis que ele fazia aí. Mas o motivo, realmente, como eu já falei, é que ele voltou pro Bahia, vai agarrar na Série B. Né? E isso dá muita pena, o pessoal realmente imitava muito com ele, todo mundo já deixava ele já. Era um dos que, pelo jeito, era um dos goleiros que tinha mais. O pessoal mais colocava. Só não muito porque ele era. Portanto, ele imitar, ele ficou caro, aí o pessoal já não deixava, não colocava tanto ele, mas. Ele é o que vai fazer muita falta nesse Cartola em 2016. Então, gente, fechando, se você. Comente aí no vídeo abaixo outro jogador que faria falta, né? E poderia estar nessa lista aí. Se gostou, dá um joinha no vídeo aí também. Né? Curta a nossa página Cartola Amigo Catadores no Facebook. Entre no nosso grupo Cartola Amigo Catadores também no Facebook. Se inscreva no nosso canal Cartola Amigo Catadores no YouTube. Né? E aí também entre no nosso site que estamos também montando www.cartolamitadores.wordpress.com somente. E dá uma olhada lá porque vai ficar muito legal. Então vamos montar liga, vamos montar vários campeonatos. E espero que você possa nos prestigiar, porque a gente não vem para brincar, a gente vem para lutar. Valeu, fui!